Olá, meus queridos, estamos novamente aqui reunidos para dar continuidade aos nossos estudos, à série Verdades Reveladas. E nesta tarde temos conosco pessoas que vão responder as nossas perguntas e sanar as nossas dúvidas. Temos aqui do meu lado esquerdo o pastor Nilson, pastor Natalin, temos o pastor Luiz Leon, aqui do meu lado direito, e também o pastor Aloísio. Sejam muito bem-vindos, pastores, a essa roda, a esse diálogo que vamos ter nessa tarde. E antes de adentrarmos em nosso assunto dessa tarde, quero convidar você, onde você estiver, se coloque em atitude de oração. Vamos orar ao Senhor. Nós estamos aqui nessa tarde em nome de Jesus, grato pelas suas muitas bênçãos e para buscarmos agora a tua presença também, Santo Deus. Amém. Nos dê orientação, nos dê o teu Santo Espírito para podermos partilhar aqui junto aos nossos internautas que essa mensagem chegue nos seus lares e que possamos compreender esse tema tão importante. Agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Onde você estiver, se acomode aí. Se você está em casa, se acomode no sofá e nos acompanhe nesse diálogo que falaremos sobre o assunto importantíssimo que tem como título As Mensagens dos Três Anjos ou a Tríplice Mensagem Angélica. Muito bem, quando falamos sobre a Tríplice Mensagem Angélica ou a Mensagem dos Três Anjos, nós encontramos registrado no livro de Apocalipse, capítulo 14. A partir do versículo 6 até o versículo 12, temos as mensagens dela. E a primeira pergunta, pastores, que eu quero levantar para os irmãos, fiquem à vontade para responder. 14:6, ela vem fazendo uma introdução sobre o Evangelho Eterno. O que é o Evangelho Eterno? Eu acho interessante que Jesus falou que o evangelho teria que ser pregado no mundo inteiro. Porém, em Colossenses capítulo 1, versículo 23, diz que o evangelho foi pregado no mundo inteiro, mas Jesus não veio. Será por que ele não veio? É porque o evangelho que Paulo diz que foi pregado no mundo todo não tinha três mensagens. Então, as três mensagens de Apocalipse 14, 6 a 12, ela faz parte do evangelho eterno, é um só. Não é dois, não é três, evangelho é apenas um. Então, para concluir a obra de Deus no mundo, existem três mensagens especiais para esse tempo. E é chamado essas três mensagens fazendo parte desse evangelho eterno, que será pregado no mundo inteiro, né? Muito bem, obrigado, pastor Natalino. Pois não, pastor Luiz. Queria também falar ao respeito disso, que esse evangelho eterno que falou o irmão Natalino, faz parte da verdade presente para o fim, né? Em todas as épocas houve uma verdade presente que faz parte do evangelho eterno. Então, esta verdade é a última, a verdade presente das três mensagens angélicas que são dadas neste último tempo, né? Muito bem. Eu quero perguntar para os irmãos, lendo o capítulo 14, a partir do versículo 6, ele fala sobre anjos. E a dúvida que pode estar surgindo também na mente dos nossos internautas, anjos nós sabemos que existem, mas na profecia, o que simboliza um anjo? Na verdade, representa ali o alcance do evangelho. É uma mensagem mundial, é uma mensagem única, o Evangelho Eterno. Então, os anjos, na verdade, eles representam o povo de Deus. Eles representam as pessoas que compreenderam essa mensagem nos seus tempos, que assim as pregaram, representaram, cumprindo a profecia, tanto do primeiro, como do segundo, como do terceiro anjo. Então, representa o povo de Deus. Muito bem. Então, pois não, irmão Nilson? Ninguém nunca viu e nem verá, né, um anjo voando, literalmente, por aí, né, sobre o Brasil, sobre as Américas, né, pregando o evangelho. São pessoas, como diz o irmão Luiz, que pregam esse evangelho, né? Como João Batista também era um anjo do Senhor, né, enviado para preparar o caminho de Jesus, né?
Então Deus chama de anjos, pregador do evangelho, seus mensageiros, né? No livro de Malaquias, no capítulo 2:7, 2:7, né? Diz que o mensageiro do Senhor é o anjo do Senhor, né? Então os pregadores do evangelho, desse evangelho eterno, são os 3 anjos do Apocalipse 14. Né? Então, nós entendemos que o anjo na profecia simboliza mensageiro, movimento, liderança. Só para confirmar, em Maranata, a página 171, uma parte diz assim: ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são um símbolo para representar o povo de Deus que trabalha em harmonia com o universo celestial. Muito bem, fica claro, base bíblica, base através do espírito de profecia, fica entendido que o anjo representa o mensageiro do Senhor, um movimento. Nós aprofundando mais um pouco, agora adentrando especialmente sobre a tríplice mensagem angélica, nós começamos pelo primeiro anjo. E eu quero que os irmãos abordem tanto na parte histórica desse primeiro anjo, quando que inicia, se teve líderes, teve mensageiros, quem foram eles? E trazendo para a parte espiritual também, o que essa mensagem representa? Porque essa mensagem começa: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, gostaria a intervenção dos irmãos para que possam nos ajudar na explicação do primeiro anjo. Muito bem. A mensagem dele é única e é de importância máxima, e ela também tem um tempo exato para que ela fosse pronunciada, porque ela é uma mensagem específica. Ela faz um convite para a adoração a Deus, para uma reverência a Deus, e anuncia o tempo do juízo, anuncia a hora do juízo. Nós entendemos que a profecia de Daniel 8,14, das 2003 tardes e manhãs, que são dias, que também são anos, ela se cumpre em 1844. Nós até abordamos isso aqui numa outra situação, né? Isso. É uma data bíblica, profética e é também histórica. Nilson? Eu achei interessante que esse anjo, ele faz um convite à adoração, né? Ele convida a temer a Deus, convida a dar glória a Deus, convida a adorar a Deus. É um convite. No contexto, no capítulo anterior ao capítulo 14 do Apocalipse, aparece a besta impondo a adoração, né? Então, quando a besta impõe a adoração, e toda a terra se maravilha após essa besta, o anjo convida: teme a Deus, dá glória a Deus, porque agora começou a hora do seu juízo, e adorai a Deus, né? E aí aparecem 2 classes de adoradores: os adoradores da besta, em contraste, aqueles que adoram a Deus como resultado dessas mensagens desses anjos, né? Então, é uma mensagem que produz, né? Porque no final, aliás, o capítulo começa já mostrando, né, o resultado da pregação, que são 144 mil sobre o Monte Sião, junto do trono do Cordeiro, né? Antes de falar da mensagem dos anjos, já mostra o resultado no começo do capítulo 14. É interessante também falar ao respeito do que falou o irmão Aloísio, o irmão Nilson, que quando fala de Guilherme Miller e seus companheiros, é interessante que nesse despertamento que houve, Guilherme Miller lá nos Estados Unidos se encontrava, mas tiveram esses companheiros, quando fala aqui, foi na Inglaterra, também houve esse despertamento. No Chile, por exemplo, um sacerdote chamado Manuel Lacunza, ele também escreveu um livro sobre a segunda vinda, né? Justamente apresentando essas datas, né? Então, é aplicável, especialmente a Guilherme Miller, porque lá estava centralizada todas esse despertamento religioso que estava começando a ter, né? Por isso, quão importante é aplicar a ele e a seus companheiros, e essa primeira mensagem, que é a primeira mensagem angélica da verdade presente, que anuncia que estava chegando esse juízo, né? Muito bem. Então, nós podemos concluir na primeira mensagem, temos os Miller e seus colaboradores levando uma mensagem sobre a vinda de Jesus. E através dessa mensagem,
as pessoas que aceitavam, eles se tornaram também adventistas e foram chamados do movimento do advento. Então, só um pequeno destaque: se você acredita na segunda vinda de Cristo, também te torna um adventista. Porque adventista é aquele que crê na segunda vinda de Cristo. Tá bom? Agora, falamos sobre a parte histórica, também a parte profética, né? Porque entra a parte profética e também a parte espiritual. O que nos ensina essa mensagem? E já abordamos também. Quero passar para a mensagem do segundo anjo. Isso me dá, eu estou compreendendo que se na primeira mensagem teve pessoas que foram usadas para pregar, eu estou entendendo que possivelmente na segunda mensagem também. Os irmãos podem me ajudar para compreender melhor, por favor, sobre a segunda mensagem e explicar também, tanto historicamente, e a mensagem em si, porque fala caiu Babilônia. Então, peço a colaboração dos pastores. É interessante que a mensagem do primeiro anjo causou um despertamento mundial. A princípio, as igrejas ficaram felizes com a mensagem, mas como foi causando um reavivamento nas pessoas, as igrejas protestantes que daquela época começaram a repudiar aquela mensagem que anunciava a volta de Jesus. Então, toda pessoa que aderiu ao movimento, elas começaram a ser maltratadas nas igrejas. Então, elas saíram, se ajuntaram, fizeram um movimento. Porém, essas mensagens, por ter sido a primeira mensagem ter sido recusada, então 2 pastores, eles entenderam que as igrejas, ao rejeitar aquela mensagem, a primeira, eles agora também passaram a fazer parte de Babilônia. Então, caiu Babilônia, se refere mais às igrejas protestantes do que à igreja católica, pois a igreja católica já era uma igreja caída naquele período. Então, 2 pastores, Samuel Snow e Carlos Fitt, eles entenderam que por as igrejas protestantes rejeitarem a mensagem do primeiro, agora também elas faziam parte de Babilônia. A palavra Babilônia é derivada de Babel, que significa confusão religiosa. Então, as pessoas que rejeitaram, aquela mensagem, elas ficaram em trevas. É impressionante, né? Fazendo parte de uma confusão religiosa que hoje, como diz o apóstolo João, o mundo jaz no maligno, porque rejeitou aquela mensagem que traria luz para eles, né? E aí vem falando sobre, um pouco mais complementando, já para que o irmão possa, deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O que significa beber do vinho da ira da sua prostituição? O vinho, irmão, na palavra de Deus, o vinho significa doutrina. Então, as igrejas, as igrejas, de modo geral, no mundo hoje, elas creem em 2 pontos que nós podemos dizer que é um vinho de Babilônia, que é a imortalidade da alma e a guarda do domingo. Então, as igrejas estão dando às nações essa doutrina, quando a palavra de Deus mostra claramente que o dia de guarda é o sábado, e a alma também, ela não é imortal, ela é mortal. Então, esse é o vinho que Babilônia tem dado ao mundo. Continuando a fala do pastor Natalim, nós entendemos por esta mensagem o alcance do Evangelho eterno. E o que ele exige de nós? Uma decisão. Porque as igrejas foram abaladas, a estrutura das igrejas, com a mensagem da volta de Jesus. E criou-se uma inimizade, e elas se voltaram agora contra aquele grupo que foram denominados de adventistas, ou movimento do advento, porque o alcance foi muito grande. E atrelado à corrupção que aconteceu nas igrejas, de forma espiritual, me refiro, tá? A corrupção espiritual, a apostasia, elas caíram nessa condição de desagrado de Deus, que deu-se esse grande clamor. Caiu a grande Babilônia. Quero entrar agora no ponto, vamos avançar mais um pouco, sobre o terceiro anjo. Da mesma maneira, a pergunta é a mesma. Quem ela representa? Quem esse anjo representa? E também
qual é a mensagem e o que isso significa. No livro de Vida Ensinos, a página 87, diz: foi mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos e a fé de Jesus, representa o povo que recebe essa mensagem, né? Então vemos que já falamos ao respeito que os anjos são simbólicos, não? Que representam o povo de Deus. Então já vimos uma primeira mensagem com um anjo. Posteriormente tivemos que dar passo depois ao segundo anjo com a sua mensagem. E agora também temos uma terceira mensagem, que é levantado também um terceiro anjo. E esse terceiro anjo está representado então pelo povo. Eu queria falar um pouquinho sobre o teor da mensagem. Pois não, pastor? Nós vemos que esta mensagem do terceiro anjo, em Apocalipse capítulo 14, verso 9, seguiu-se o terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Nós entendemos então que esta mensagem ela é um pouco diferente. Na verdade, é uma ameaça. É uma ameaça, uma mensagem muito dura, porque fala: se alguém adorar a besta. Então nós sabemos o que representa a besta, é o poder romano, ou seja, que exerce a sua autoridade contra a lei de Deus, e atrelado aqui fala da imagem à besta, que se cumpre nas demais denominações que aderem a ela dos mesmos pensamentos doutrinários, formando assim a imagem à besta. E o terceiro anjo traz essa advertência. Ele também ameaça contra o sinal da besta. Eu quero trazer uma pergunta sobre a profundidade desta mensagem. E surge muita dúvida hoje também, com relação a esse ponto que eu vou levantar. O que significa receber o sinal da besta na testa e na mão? Irmão, a palavra de Deus fala que Deus, ele quer imprimir a sua lei como um sinal em nossa mente. E também deve estar na nossa mão. Então eu entendo que a mente significa o entendimento, o sinal na testa significa o entendimento, e na mão significa trabalho. Então a pessoa que guardar os mandamentos de Deus, ela não vai usar a mão para trabalhar no dia que Deus disse que é para guardar. E a mente vai estar também o sinal de Deus, porque ele entendeu que o sábado é o dia verdadeiro de guarda. Então está na mente dele. É como se estivesse entre os olhos, né? De lá, estará entre testeira sobre os teus olhos. Então, essa é a mensagem de assinalamento. Não é um assinalamento que a pessoa vai chegar com carimbo aqui para te carimbar, né? É uma mensagem que fala do sinal que está na mente da pessoa, que só os anjos vão ver. Nenhum ser humano consegue ver. Muito bem. Eu quero levantar uma outra, quase estamos já chegando ao final, uma questão. Os irmãos explanaram muito bem sobre a sequência das mensagens. Começou em 1833, 1844, e a terceira também, a partir do desapontamento. Isso. Ela dá sequência. Qual dessas mensagens eu devo seguir? É a primeira? Ou é a segunda? Ou é a terceira? Ou não devo seguir nenhuma? Ou tem que seguir todas? Por favor. Muito bem. Nós vemos que as mensagens, elas se entrelaçam. Porque uma dá sequência à outra. A primeira inicia, a segunda dá continuidade e nós concluímos com a terceira. As três mensagens, ela compõem o Evangelho eterno. Então nós precisamos anunciar a hora do juízo, que nós entendemos pelas profecias, que iniciou em 44, durante 1800. Nós temos que anunciar a queda das igrejas que não têm aceitado a obediência à lei dos mandamentos e também a fé de Jesus, não como mera profissão. E a terceira mensagem angélica, ela exige a obediência. Muito bem colocado. Nós sabemos que esse assunto
sobre a tríplice mensagem angélica, falamos assim de uma maneira resumida. Ela tem mais detalhes a nos apresentar. E nós estamos vivendo, queridos, na tríplice mensagem angélica. Como já foi falado, nós não podemos mexer nenhuma mensagem. É a primeira, a segunda e a terceira mensagem. Elas têm que ser pregadas e o povo de Deus, ela guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Esse daí é o povo de Deus. E se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, você escreve aí, manda a sua mensagem, deixa aí seu telefone, vamos entrar em contato para te sanar as suas dúvidas. Muito obrigado, pastores, pela sua ajuda, pela sua colaboração, e Deus abençoe a todos, e nos vemos amanhã para mais um estudo. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, amor infinito tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor,